Nesse vídeo vamos falar de forma franca, séria, sobre a questão da saúde física e mental de cada um de nós. O profissional da educação tem uma rotina estressante no seu dia a dia. Não apenas a questão da escola, do dia a dia da escola, dos problemas de sala de aula, mas também a questão de provas, de correção de prova, de elaboração, de reuniões, muitas vezes fora do seu horário. É um sem número de atividades que o professor faz fora da escola, fora do ambiente escolar. O professor, eu diria que é um trabalhador que praticamente passa 24 horas ativo. Ele só descansa quando dorme. Quando dorme, junta isso aos estresses do dia a dia, aos estresses da questão de deslocamento, do acordar cedo, do dormir tarde, muitos professores adoecem. É necessário que a gente pare e que a gente também cuide um pouco de cada um de nós. Isso é de suma importância. Nós precisamos descansar. Não é à toa que nós temos 2 paradas ao longo do ano. É o único profissional que tem 2 paradas no ano, mas deveria ter 3 ou 4 para que realmente a gente aguentasse o tranco do dia a dia de um professor. Professor, você tem que se cuidar. Sou professor há mais de 30 anos. Me chamo Vicente Santos. E sim, nós temos que ter tanto saúde física quanto saúde mental. Nós lidamos com pessoas. E para lidar com pessoas, nós temos que ter, claro, um preparo muito maior. E a lucidez que é peculiar para cada um de nós. Lidar com adolescentes, com crianças, com jovens, é muito difícil. Então a gente tem realmente que cuidar, principalmente, da nossa saúde mental. É importante demais que a gente possa ter saúde para trabalhar. Não dá para trabalhar sem estar 100%, porque a gente lida com crianças, a gente lida com jovens. Então, professor, professora, pare um pouquinho. Quando se sentir cansado demais, pare um pouco. Passe o final de semana sem pensar em escola. Isso é essencial. Ao longo do ano, nós temos que ter, de vez em quando, algumas paradas. Alguns momentos que a gente tem que desligar. Eu sei que é extremamente difícil para a gente fazer isso. Às vezes, até nas férias a gente não faz, porque a gente pensa no planejamento, a gente pensa nas salas, a gente pensa na questão da volta às aulas, a gente pensa na questão das turmas, mas é necessário que a gente tenha um momento de desligar a tomada. Nós não podemos ser a Globo News, ligados 24 horas por dia. E olhe lá, que às vezes a Globo News repete uma coisa aqui e acolá. Então a gente também precisa desses momentos. A necessidade de fortalecer a parte mental do nosso dia a dia é fundamental. O corpo pode até estar forte, saudável, mas como está a cabeça do professor? Quantas dificuldades a gente tem que suplantar em sala de aula para termos uma aula condizente com aquilo que a gente quer transmitir para o aluno? É necessário que a gente tenha um desempenho fabuloso. A escola espera isso, os pais esperam isso, os alunos esperam isso. E nós também esperamos. Então, a questão da mentalidade forte, professor, é fundamental. Então, não deixe de fortalecer a sua mente. Se for necessário buscar uma terapia, se for necessário ir para um psicólogo, às vezes é importante para a gente conversar sobre as dificuldades que a gente tem em sala de aula, que não são poucas. Então, busque ajuda mesmo, para que a gente possa, em sala de aula, estar forte para lidar com as nossas dificuldades e as dificuldades dos alunos e, ao mesmo tempo, fazer com que eles vençam as dificuldades, mas desde que a gente possa trabalhar também as nossas, que não são poucas, professor. Que não são poucas, professor. Quando começa a rotina de um professor? Menino, eu vou trazer um vídeo, futuramente eu vou gravar um vídeo
que mostra a minha rotina, desde o começo do dia até o momento em que eu vou dormir. E olhe, eu dou aula em outra cidade e muitas vezes eu acordo 4h30 da manhã. 4h30 da manhã. Eu acho que é uma rotina que muitos professores nesse país devem ter. Muitas vezes a gente mora numa cidade e trabalha em outra, próxima, e a gente tem que estar lá às 7, 7h15, 7h20 da manhã. A maioria das escolas começam esse horário. Então, para você estar de 7h15, 7h20, 7h30 que seja, dentro de sala de aula, que hora você precisa acordar? Geralmente a gente tem casa, a gente tem filhos para cuidar antes de chegar na escola. E isso eu estou falando do professor. E a professora, que além de ter que estar nesse horário, ainda tem que cuidar, que ajeitar café da manhã, que muitas vezes organizar junto com o marido ou não o café da manhã de todos. Ser professor é ser muito forte, né, gente? Então a rotina que a gente tem começa logo cedo. Além de toda manhã dando aula, às vezes toda manhã e toda tarde dando aula. Quando a gente chega em casa, a gente ainda vai organizar, porque muitas vezes não dá para organizar a questão da semana toda, a gente vai organizar o outro dia, o que a gente vai fazer no outro dia. Então, provavelmente a gente acorda muito cedo e a gente dorme muito tarde, praticamente todos os dias, viu, gente? Todos os dias. Falei na rotina no geral de um professor anteriormente, e a professora, a rotina da professora, que tem que acordar mais cedo, fazer o café, ajeitar os filhos, se tem filho pequeno para ir para a escola, porque não é o marido, geralmente não é o pai, geralmente é a mãe que faz isso, independentemente da questão do pai ter outra profissão. É a mãe professora que vai fazer isso. Ajeitar o lanche do aluno, ajeitar o fardamento, organizar para ele sair direito para a escola, sair de casa para dar aula, passar muitas vezes a manhã e a tarde na escola, voltar para casa, preparar a janta, ver as tarefas do filho, acompanhar as tarefas dos filhos, colocá-los para dormir, ver, na realidade, o que tem que fazer na escola no outro dia, dar atenção ao marido. Minhas queridas professoras, meus parabéns. Meus parabéns. Vocês são as grandes heroínas desse país, as grandes heroínas desse planeta Terra. É impressionante a força que cada professora, que cada profissional tem. Não é à toa que a gente tem que louvar cada professora desse país, cada professora que existe no mundo. Vocês são o sal da terra. Um beijo para cada uma de vocês. Me perdoem essa ousadia, mas meus parabéns, professora. Meus parabéns, meus sinceros parabéns. Professor ou professora, se a senhora está se sentindo pressionada demais, se a sua saúde mental não está boa, peça ajuda. A psicóloga da escola que a senhora leciona, o senhor leciona, tem psicólogo. Então use também, sente, converse, peça para conversar, peça uma orientação. Eles não estão lá apenas para cuidar dos alunos, eles estão lá para cuidar da escola. E muitas vezes isso é de uma ajuda fundamental para que a gente possa ter combustível um pouquinho a mais para o nosso dia a dia. Então sente, converse, faça com que o psicólogo possa dar algumas dicas. Isso pode fazer uma diferença grande nas nossas tarefas diárias, na nossa saúde mental, para que a gente possa continuar. Não é fácil, eu sei disso. Então, qualquer apoio que a gente possa ter é muito, mas muito bem-vindo. Então, faça uso dele, faça uso dela. É importante demais para a gente. A gente tem que estar bem mentalmente, a gente tem que estar forte mentalmente. A sala de aula tira a nossa saúde? Sim, e como tira? Tira o nosso sossego, tira o nosso juízo, o aluno disciplinado, brigas em sala de aula, a falta de retorno, o aluno com o bendito celular, que agora é talvez um dos grandes inimigos públicos número 1 dentro de sala de aula. Então, é muita coisa. A pressão dos pais, e isso eu estou falando da minha realidade.
Mas eu fico muito imaginando a realidade das professoras do infantil, daquelas que formam as criancinhas, a pressão que é lidar com os pais. Eu já ensinei de 6º ano até o 9º ano. Hoje eu sou professor de ensino médio, de cursinho, de preparatório para vestibular. Mas eu também fui professor dos pequenininhos. É maravilhoso, mas dá muito trabalho. E olha que eu fui professor dos pequenos no momento onde havia um respeito maior dos pais em relação aos professores, das escolas em relação aos professores. E hoje, aonde está esse respeito? Se perdeu pelo caminho. Hoje, na realidade, os pais acusam muito mais o que são parceiros dos professores, o que é uma pena, porque nós somos a extensão de casa para transformar teu filho num bom cidadão. Mas se não há ajuda dos pais, é mais complicado ainda. Então, sim, muitas vezes nós deixamos nossa saúde dentro de sala de aula. Infelizmente. Se houver necessidade, professor, peça socorro, peça ajuda. Coordenação, supervisão, direção de escola, eles estão lá para isso. O professor não tem que resolver tudo sozinho. O professor não tem que dar conta de tudo sozinho. O professor não tem que cuidar de uma disciplina que está fora do seu alcance. Então ele tem que passar isso para as instâncias superiores da escola. O professor também sente, o professor também sofre, o professor também sente medo, o professor também chora, o professor também sente dor, o professor também fica inseguro. Então, nós somos de carne e osso. Nós temos sangue correndo em nossas veias. Nós não somos máquinas. Nós não podemos ser confundidos como máquinas. Nós somos gestores, pais de alunos, donos de escola. Nós somos seres humanos. Calma, respira. O mundo precisa de nós. Até o próximo vídeo. Se esse conteúdo somou algo para a tua vida, se te ajudou em algo, professor, professora, deixa teu like, deixa teu comentário e se inscreve no canal. Eu sei, estou pedindo muita coisa ao mesmo tempo, não é? Mas é importante. Deixar teu like é importante para o canal e para todos envolvidos em educação. Se inscrever no canal é sim super importante para mim. Para mim. É super importante para mim. Beijo grande.